Olá, olá, digníssimos amigos. Aqui estou eu mais uma vez para gravar um podcast após muito tempo. E vocês devem ficar um pouco impressionados com o fato de que toda vez que eu apareço aqui, eu apareço um pouco mais cabeludo, ou um pouco mais inchado, um pouco mais cara de cansado. E eu sempre sumo porque, primeiro, que o algoritmo desse canal foi um pouco atrapalhado pelo YouTube. Toda vez que eu tento fazer uma onda de vídeos, né, mais frequentes no canal, o YouTube acaba me derrubando em algum sentido, acaba piorando meu alcance, porque o algoritmo do YouTube é meio que assim: se você não acerta todas as vezes, você acaba se ferrando, né? Se você não acerta. Porque assim, o que ele faz? Ele premia se você faz um acerto no vídeo. Ou seja, se você faz bastante visualização, se dá um alcance bom o seu vídeo, ele premia mais, ele te faz alcançar mais pessoas, né? E aí você vai meio que acumulando as visualizações. Tanto que tinha vídeo meu que tava batendo 1000 visualizações, 700 views, sabe? Que era uma coisa que era impossível no meu canal no início. No início, meu canal tinha, tipo, no máximo 30 views por vídeo, e era isso aí. Só que aí eu fiz um vídeo só, um único vídeo, que foi do Trump, que eu já deletei, porque senão ia dar mal no meu canal. E não deu certo no algoritmo, aí meio que acabou, assim, sabe? Não... Ele meio que lascou toda a possibilidade que eu tinha de continuar fazendo, né? Então, assim, peço perdão a minha aparência, mas acho que eu vou voltar a me mostrar um pouco. Vou entrar nesse ângulo aqui. Fiz esse novo layout. Espero que vocês tenham gostado. Mas é isso, deixa um like de vocês e vamos me ouvir aqui um pouco. Eu preciso botar pra fora às vezes, né? Bom, o tema de hoje é sobre o Superman, que lançou um novo filme do James Gunn. E ele dividiu muitas pessoas, principalmente por causa desse fenômeno no YouTube brasileiro dos nerdolas, né? No YouTube gringo também tem isso, só que como os americanos, eles meio que são o berço do woke, meio que lá não é nenhuma questão pra eles, né? Aqui ainda a gente tá na questão de que se existe ou não a questão woke, né? E aí eles ficam brigando pra mostrar que existe, e os outros youtubers rivais, né? Eles ficam tentando mostrar que não existe, ou que eles são preconceituosos, o que é meio... o que pra mim começa a ser entediante de acompanhar em algum momento. Então, assim, no geral, as pessoas não entram muito na discussão do que realmente significou esse filme, do que ele realmente tem a dizer. Por que ele veio, né? Quais são as pautas reais desse filme, né? Focaram muito mais na aparência do Superman e umas coisas assim meio acidentais, sabe? Que não é exatamente o cerne da questão, né? Então, você repara que boa parte do imaginário do filme, assim... Bom, já começa o problema que o diretor, ele não combina de forma alguma em fazer o Superman. Ele como um chefe geral, porque ele meio que agora é acho que é o CEO da DC, né? Ele como um CEO até funciona, né? Porque ele tem uma visão boa, ele consegue aplicar o que ele tem de ideia pro futuro, né? Porque ele foi que realmente criou a fórmula da Marvel, né? De musiquinha anos 80 e tal, o trailer com musiquinha dos anos 80, é, uma... sempre um debochezinho, sempre uma piada a todo tempo e sempre aquelas cenas meio publicitárias, assim, sabe? É o clássico filme publicitário, que tem alguma cena que vai ser uma cena de ação muito bem gravada, e aí ou uma cena plano sequência, ou uma coisa muito engraçadinha, assim, sabe? Porque toda a cena é uma piada, e aí é o que vende na Marvel, né? O que sempre vendeu, e hoje em dia desgastou tanto que o pessoal cansou, né? Tanto que um dos últimos filmes que deu certo foi o dele, foi o terceiro filme do Guardiões da Galáxia, que é o pessoal falando, ok, isso aqui é a Marvel que eu quero, porque é ele que fez a Marvel realmente ser o que é. Porque no começo da Marvel era o que? Era Homem de Ferro. E Homem de Ferro meio que era um filme, como eu posso dizer, era um filme meio boomer, assim, de certa forma. Não era um filme de herói como a gente viu a Marvel depois. Era uma coisa mais pé no chão, mesmo que sendo um cara vestido numa armadura de ferro, né? Já esse filme, assim, o Superman, ele não combina com esse tipo de estética debochada, sabe? Tipo de estética meio que uma pós-ironia, que tudo é irônico, sabe? Nada pode ser levado a sério no filme. Todos os personagens são bobos e tem que ser desconstruídos o tempo inteiro, sabe? E eles são sempre pessoas frágeis que mostram seus sentimentos o tempo inteiro. Todo filme do James Gunn tem isso, né? O personagem que parece fodão, que tem uma casca muito forte, mas no fim não tem nada disso, né? E aí você vê que é exatamente o que acontece no filme inteiro, né? Assim, primeiro que ele altera bastante uma coisa que era o cerne da questão do Superman, da origem dele, né? Porque ele não começa na origem, ele já começa já na ação. Que é a questão dos pais dele. Porque ele meio que torna os pais dele um problema nesse filme, né? Eles deixam de ser uma figura realmente paterna
da origem do que ele é e passam a ser algo a ser superado, né? Uma visão anterior a ser superada. Que no fim das contas, é uma forma meio que da esquerda democrata americana, né? Se pedir desculpas por o que ela fez. Porque assim, o Trump venceu, consequentemente venceu-se, né, os democratas, né? Então eles não estão mais no poder, eles foram retirados do poder e eles já estão iniciando essa tentativa de retomada, né? Porque essa forma dialética mais dialógica, né? Mais dialética no geral, da democracia, principalmente nos Estados Unidos, que é meio que só 2 partidos, não existe esse pluripartidarismo, né? É meio que só 2 vencem, não tem muito o que fazer. Aqui no Brasil até tem isso, mas é mais com o PT, né? Tipo assim, é o PT e algum outro. Não é tipo assim, PT e o outro partido que sempre vence. Não, é um PT e outro que tenta vencer do PT, né? E então você vê que assim, os democratas, qual que é a ferida deles, né? Que as pessoas não gostam deles. A esquerda não gosta da atitude política dos democratas. Que é o intervencionismo deles nas guerras. Tanto que o filme, ele aborda um filme lá que eu esqueci o nome. Um filme, um país que eu esqueci o nome. Mas é meio que um país do Oriente Médio, assim, meio eslavo. E, assim, não preciso nem dizer o que inspirou isso, né? O período que a gente tá, meio óbvio, né? Qual que é o sentido disso. E aí a Lois Lane, né, que é a mulher do Superman, entre aspas, né? A mulher dele. Entre aspas, eles não são nem namorados nessa versão, eles são ficantes, né? É uma piada. Então, ela faz uma entrevista, assim, você pensa que é uma entrevista por Superman, aí meio que você fica, pô, por que ela tá com essa burocracia toda com o Superman? Tipo, por que você invadiu esses países sem consultar a embaixada, sem consultar alguma autoridade daquele país? Pô, quem que você pensa que é pra se meter nos problemas, né? E aí ele responde, bom, você tem que entender que quem tá respondendo ali não é o Superman enquanto a figura, né? Mas sim os Estados Unidos enquanto uma forma de política, né? E é uma coisa que tem se instaurado na cultura americana há uns tempos, que é essa noção de meio que um arrependimento eterno dos americanos, né? Isso começa bastante depois do Vietnã, que meio que foi realmente algo meio desproporcional, e aí os americanos começaram a se questionar bastante o mito americano, questionar bastante o governo americano, e toda essa ideia, né, do mito que eles tiveram, eles começaram a ter meio que uma ferida em si, né? Meio que começaram a se desculpar com o mundo, né? Que é uma coisa que você vê, o mundo inteiro meio que é contra os Estados Unidos, mesmo sendo meio que dominado por eles, né? Porque, assim, o mito americano de nós somos a nação que chegou aqui, né? A nação que veio a iluminar o mundo, né? Que surgiu da Europa, veio pra cá pra manifestar o destino manifesto. Ainda surge, mas é uma versão que é o que é a versão desse Superman, é uma versão arrependida, sabe? Uma versão... a mulher que traiu o homem e chega meio que arrependida, pedindo desculpas, reconhecendo que é uma pessoa ruim, mas ainda ao mesmo tempo dizendo que tinha boas intenções, que amava, sabe? É tipo isso, nesse sentido. Existe uma cultura meio ressentida americana. E principalmente pelos democratas que estavam no poder até pouco tempo atrás, e interviram na política externa o tempo inteiro, né? Os Estados Unidos sempre foi assim, mas os democratas em si são muito mais severos em intervencionismo do que isso. Então, você vê que é meio que os Estados Unidos respondendo, sabe? Ela faz aquelas questões e o Superman que responde, não, eu não sou de um país específico, mas na verdade eu faço o bem, sabe? Eu faço tudo de uma forma bem intencionada, mesmo que eu faça de forma errada, né? E ele fala isso pro Lex Luthor também depois no filme, né? Tipo assim, eu posso errar, eu posso estar sempre me metendo onde não devia, mas eu faço sempre com uma boa intenção. Como se fosse os Estados Unidos dizendo, me desculpa pessoal se eu tô intervindo demais na política internacional, mas eu tô fazendo porque eu tenho bons objetivos, eu tenho boas razões pra fazer isso, eu não faço de forma genérica, aleatória. É meio que isso. O filme inteiro é uma... E essa é a primeira camada. A segunda camada é a camada sionista, que é uma coisa que é impossível de você não ter no Superman. Não é nem sionista, né? É semita, né? Porque os criadores eram judeus. E era óbvio que existia ali todo um imaginário judeu, né? Um imaginário judaico na concepção do mito do Superman, né? Porque o que é o Superman? É um cara que veio de um planeta sendo destruído para um outro planeta agora que está com pessoas um pouquinho mais, vamos dizer, mais civis, mais
mais educadas, mais tenham mais liberdades, né? Que é um lugar que pode ser povoado, que pode ter um reinado e que pode ter algo novo, né? Mas que eles sofrem perseguição todo o tempo, eles tentam fazer as coisas, mas são sempre contrariados, tem sempre uma função política, né? Um inquisitor deles, que é basicamente o Lex Luthor, né? Que tenta a todo momento descredibilizar, tenta a todo momento acabar com as pessoas que estão em volta, sabe? Não permitindo que exista ali uma nova Jerusalém, né? Que basicamente é o quê? Que país no século passado, né? Que basicamente foi quando foi criado, foi em 1930, né? No auge ali. Que país em 1930, 1938 que estava sendo devastado, né? Que as pessoas... não é país, né? É uma nação. Um povo que estava sendo devastado e mandou as suas pessoas, né, o seu povo para os outros lugares do mundo, né? Para imigrarem para outros lugares do mundo. É o povo judeu. É meio evidente, né? Na Europa que vieram para cá. Nesse momento foi o povo judeu. Mesmo que o símbolo no Superman seja o símbolo americano, é um símbolo de uma América feito por imigrantes, sabe? É uma América feita por imigrantes judeus, especificamente. E aí, assim, os pais do Superman nesse filme desconstroem a ideia que era basicamente o que o imaginário judaico quer, que é o quê? Um Messias, né? Porque eles não acreditam em Jesus, obviamente. Um Messias que virá ao mundo para construir a Nova Jerusalém e irá reinar sobre esse mundo, né? Então, meio que a mensagem que veio pra Terra dos kryptonianos, que é dos pais dele, meio que tava na metade, e a segunda metade mostrava isso, que ele veio para reinar as pessoas, que as pessoas deviam obedecer a ele, né? Que ele veio para fazer como que isso fosse realmente uma nova Jerusalém no mundo, uma nova esperança para o mundo, um novo sol, né? E ele meio que se nega a isso, e agora se torna o oposto, ele meio que se torna um personagem humano, deixa de ser o Messias. Então, essa ideia do Messias Superman é desconstruída o filme inteiro até o ponto que você fala, ele não é mais o Messias, ele é um humano como eu, que simplesmente é um meta-humano, né? Eles tiraram a ideia de super-homem pra ser a ideia de um homem com poderes, mas que é meio que um mutante, meio que uma espécie diferente, um alien, sabe? Então, toda a ideia do Messias e da ideia meio judaica do Superman, que sempre existiu, ela passa a deixar de existir. Por conta desse filme aqui, que ele tentou desconstruir, como todo filme do Supergirl, do James Gunn faz, né? E não combinou, todo momento você fica numa dissonância cognitiva dentro do filme, porque é um personagem que é muito solar, até meio Júpiter, no sentido de que ele é bondoso demais, até num quesito meio inocente demais. Mas você vê que a estética inteira, a forma com que é contada, é uma estética moderna e uma estética debochada, então não combina muito com esse senso que o Superman deve ter. Então, essa a sensação que eu tive nesse filme. Provavelmente muitas pessoas tiveram essa sensação, por isso que é uma coisa estranha. Um filme meio trincado, meio rápido demais. O que não faz sentido pra um personagem meio contemplativo, como é o Superman, né? Porque um personagem muito poderoso, você não tem como abordar simplesmente lutas com ele. Porque meio que, assim, ele é hiper poderoso. Você ia ter que fazer que nem o Snyder fez. Uns personagens que ficam se batendo o tempo inteiro, um monte de efeito. E fica começando a ficar um negócio meio chato, meio neutro, assim, meio... Eu caguei pra esse filme, sabe? Então, você tem que fazer uma coisa mais contemplativa. Você tem que abordar mais a moral do Superman, né? E é o que não aconteceu aqui, né? Infelizmente. Ele tem muita gente dizendo, não, esse é o verdadeiro Superman. Não é de jeito nenhum, né? Então, bom, acho que é isso que eu podia adicionar pra esse filme, pra essa discussão. Espero que tenha sido bom. Provavelmente já saiu do hype. Ninguém vai mais... O pessoal já não tá nem mais comprando ingresso pra esse filme. Mas vamos ver se vai dar certo, né? Mas é isso. Muito obrigado, viu? Falou.